3 dicas para se defender de falsas acusações. Meu nome é Gabriel Candela, sou advogado criminalista, atuo há anos na área penal, sou autor de obras e cursos voltados à prática criminal. E este é, sem dúvida, um dos temas sobre os quais o criminalista mais recebe mensagens diariamente. Gente que responde a inquérito, a processo, gente que foi acusada sem ter cometido o fato, que foi colocada em uma situação que simplesmente não corresponde à verdade, em alguns casos, por erro de identificação, em outros, por vingança, em outros ainda, por interesse, por vantagem, por conflitos pessoais mal resolvidos, e justamente por isso essas orientações se fazem necessárias. Tanto para quem está sendo acusado, quanto para quem atua na defesa. A primeira dica é simples na aparência, mas vital na prática. Levar a sua defesa a sério. Parece óbvio, mas não é. Eu ouço isso com mais frequência do que você imagina. Sou inocente, então não preciso me preocupar. Ou então, sou inocente, então não preciso de advogado. Chegava na audiência e o réu dizia que não queria defesa porque era inocente. O problema é que o processo não funciona com base naquilo que você sente ou acredita sobre si mesmo. O processo funciona com base em provas. Se você é inocente, é exatamente nesse cenário que você mais precisa de uma defesa. Para não pagar por aquilo que não cometeu ou que aconteceu de forma completamente diferente do que está sendo narrado. O que você sabe sobre os fatos não é automaticamente conhecido pelo juiz. Aquilo que não está no processo simplesmente não existe juridicamente. É preciso compreender que o juiz é um terceiro imparcial, alguém que não presenciou os fatos, não viveu a situação, não conhece a sua rotina, não sabe o que aconteceu de verdade. Ele decide com base no que está nos autos. Não há como acessar a sua consciência, não há como adivinhar a verdade pelo olhar, não há como perceber por intuição que alguém está mentindo. No processo penal, a verdade precisa ser demonstrada, e isso se faz com prova. Você pode ter absoluta convicção da sua inocência. Pode saber que estava em outro lugar, que não praticou o fato, que está sendo injustamente acusado. Mas isso, se não estiver provado nos autos, nada disso terá relevância jurídica. E mais, a ideia de que basta se calar porque existe presunção de inocência costuma ser uma grande armadilha para quem está sendo acusado. É verdade que o ônus da prova é sim da acusação. Mas se a acusação apresenta uma versão, produz provas, junta depoimentos e você não rebate, não contrapõe, não demonstra a inconsistência daquilo, a condenação acontece. Essa é a prática forense. Goste-se ou não dela. Dependendo do tipo de crime, basta, muitas vezes, somente a palavra da suposta vítima. Em outros casos, o depoimento de testemunhas já é o suficiente para embasar uma condenação. Por isso, não basta confiar apenas na presunção de inocência. É necessário atuação, é necessário combater as provas da acusação, apontar incoerências, fragilidades, contradições e, ao mesmo tempo, apresentar também a sua própria versão de forma técnica, com elementos concretos que sustentem aquilo que você afirma. Na prática, já vi muitas defesas serem gravemente prejudicadas porque o acusado simplesmente não procurou ajuda no momento correto. Recebia a citação, lia que tinha prazo para apresentar a sua resposta à acusação, cumprir atos, indicar testemunhas, juntar documentos e não fazia nada. Acreditava que, por ser inocente, em sua concepção, não haveria problema em deixar o processo andar sozinho. Esse é um erro grave. Existem prazos, existe um momento próprio para cada ato. A lista de testemunhas, por exemplo, tem hora certa para ser apresentada. Depois disso, como regra, não há mais como incluir. As oportunidades processuais não esperam a sua tranquilidade emocional. Hoje, já na advocacia, isso também se repete. Pessoas procuram ajuda quando a audiência já ocorreu, quando a instrução já foi encerrada, ou pior ainda, quando a sentença já foi proferida.
Só então surge a preocupação real. Não é assim que funciona, não é assim. Defesa se faz no tempo certo, não na pressa de quem já perdeu etapas importantes do processo. Da mesma forma, ao procurar um advogado ou defensor público, é fundamental compreender a dinâmica da relação. Quando ele começa a explicar a acusação, lendo a denúncia, apontando o que está sendo imputado contra você, tenha calma. Ouça, não interrompa, não tente rebater antes mesmo de compreender exatamente o que está sendo acusado. Por mais que a indignação seja grande, eu entendo que seja grande, é preciso ouvir primeiro para saber qual linha de defesa será construída. E tão importante quanto ouvir é não esconder nada. Não oculte fatos, não omita informações, não tenha vergonha, não esconda provas favoráveis, nem aquelas que podem te prejudicar. O advogado precisa saber exatamente com o que está lidando. Se você diz que não estava no local, mas surge então uma gravação mostrando o contrário, toda a estratégia cai por terra. Por isso, a verdade ao advogado é proteção e não risco. Confie no seu profissional. A segunda dica é: não fale para quem não precisa saber. Quando a acusação chega, principalmente quando ela é falsa, a reação natural é querer explicar tudo para todo mundo. Você se sente julgado, pressionado, observado. Surge a vontade de justificar para os amigos, para os familiares, para os colegas de trabalho, para conhecidos e principalmente nas redes sociais. Mas essa é uma das piores decisões que alguém pode tomar nesse momento. Tudo que você fala fora do processo pode ser usado contra você, direta ou indiretamente. Não tente se defender fora dos autos. Não tente construir justificativas para pessoas que, muitas vezes, já formaram uma opinião sobre você antes mesmo de te ouvir. Na cabeça de quem escuta aquilo que você diz, pode soar muitas vezes como uma simples desculpa, não como uma defesa técnica. Se não, em todas as vezes soa assim. E pior, você nunca tem absoluto controle sobre quem vai ouvir, quem vai repassar, quem vai distorcer. É no processo que a defesa deve existir. É ali, por meio do advogado, que você deve falar. Depois, no momento certo, com uma absolvição nas mãos, você poderá mostrar a verdade. Antes disso, qualquer exposição fora dos autos tende a ser mais prejudicial do que ajudar. Não é o momento de publicar texto, desabafo, indireta, explicação pública. Não é o momento de enviar mensagens longas para as pessoas que não fazem parte da sua defesa. Não é o momento de espalhar versões diferentes. Tudo isso cria risco. E risco no processo penal custa caro. Você nunca sabe, com absoluta certeza, quem realmente está ao seu lado. Quem quer de fato a sua absolvição. Por isso, o caminho seguro é um só: detalhes do caso só com o advogado já contratado. Você pode, no máximo, falar de forma superficial antes de fechar o contrato, dizendo qual é a acusação, em linhas gerais, e que existem provas a serem analisadas, mas não vá além disso. Não conte uma versão completa. Não entre em minúcias. Não entregue toda a sua estratégia, todos os fatos para alguém que juridicamente ainda não pode te proteger. E aqui entra um erro que acontece com muita frequência. Infelizmente, com muita frequência. Muitas pessoas me mandam mensagens e logo na primeira abordagem, no primeiro contato, já despejam toda a história. O que aconteceu, o que não aconteceu, quais as provas existem, quais provas podem surgir contra ela, quem eram os envolvidos. Muitas vezes sequer conversamos sobre a possibilidade de contratação, nem mesmo se eu posso atuar naquele caso, nem mesmo se eu estou impedido de alguma maneira, nem se por algum motivo estarei na parte contrária. Isso é extremamente perigoso. Antes de assinar o contrato, antes de outorgar a procuração, antes de formalizar a defesa, guarde as informações sensíveis. Não se fala sobre detalhes de fato fora de uma relação formal de defesa. Nem com advogados, nem com conhecidos, nem mesmo com familiares que querem ajudar, nem com curiosos, nem com ninguém. O momento de falar é no processo, pela via adequada. Antes disso, o silêncio é proteção. Essa é a verdade.
Seguindo para a nossa terceira dica, é pensar desde já em como provar aquilo que você afirma. Isso exige método, filtro, atenção aos detalhes. Não deixe nada passar. Comece a se perguntar com calma. Quem viu o fato? Quem estava presente? Quem pode confirmar essa versão? Existem mensagens, áudios, registros de chamadas, alguma gravação, por qualquer meio que seja, câmeras na rua, no prédio, no comércio próximo. Tudo isso pode existir e muitas vezes passa despercebido. Principalmente para quem está emocionalmente envolvido na situação. Pense em cada possibilidade com frieza. Eu sei que é difícil, mas se existem registros no seu celular, eles devem ser apresentados ao advogado. Se for necessário, o aparelho pode ser levado para a lavratura de uma ata notarial, garantindo a autenticidade daquele conteúdo. Hoje existem diversas formas de se fazer isso. Se houve marcas físicas, lesões, vestígios, isso pode demandar perícia. Se a acusação é falsa, cada detalhe que possa demonstrar inconsistência deve ser observado. Nada é pequeno demais nessa fase. Tudo que possa servir para reconstruir a verdade é sim relevante. Essas são, portanto, algumas orientações fundamentais para lidar com as falsas acusações e para se defender corretamente dentro de um processo penal, sempre respeitando a atuação técnica. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links para as minhas redes sociais e contato diretamente comigo. Se você é advogado e assiste esse vídeo, tem também o link para o meu curso e o meu livro. Nos vemos no próximo vídeo.